Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vamos dar continuidade ao estudo do período composto por subordinação. Vamos conversar sobre a função sintática do pronome relativo. Então, desde já, por favor, curte o vídeo, segue o canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem e para outras provas por aí. E olha, esse conteúdo ele vai separar os fortes dos fracos. Essa que é a verdade. Dominar a função sintática do pronome relativo muda a vida do sujeito. Por quê? Porque ele vai gabaritar a redação, né? Assim ele vai conseguir alcançar a nota 1000. Vamos lembrar que no Enem, ao cometer uma falha, ou seja, um erro de morfossintaxe, como é o caso do pronome relativo, ao cometer um erro, tá, o cara já corre o risco de não ficar com 200 pontos. Cometeu 2, já perdeu 40 pontos. Porque o Enem admite no máximo uma falha e no máximo 2 desvios. Por desvios entram as questões relativas à ortografia, basicamente. E por falha, toda a morfossintaxe. Então não dá para errar. Isso daqui é muito importante. Vamos entender para vocês não cometerem erros. E assim, ó, é algo que todo mundo erra. O dia todo a gente escuta as pessoas falando de forma errada o pronome relativo, usando de forma errada o pronome relativo. Isso porque não entendem como funciona o pronome relativo e nem as funções sintáticas que ele pode exercer. Por isso acabam se atrapalhando aí no seu uso, né? Vamos lá, vamos começar com um pouquinho de teoria, tá? O pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva num período composto. Isso significa que ele retoma um termo antecedente que apareceu na oração principal para não precisar repeti-lo no período. O pronome é chamado de relativo justamente porque, ao retomar esse termo antecedente, acaba assumindo uma função sintática que varia de acordo com a função que o termo exerce no período simples que deu origem à oração subordinada adjetiva. Quer dizer, quando a gente está começando a escrever, né, lá no primeiro ano do ensino fundamental, a gente escreve frases muito simples, né? A casa é verde, a casa é bonita, eu moro na casa. Bem, a gente usa o pronome relativo justamente para não ficar repetindo tantas vezes os mesmos termos. Vamos considerar esses dois períodos simples aqui. Período 1, a festa foi legal. Período 2, comparecia à festa. Tá? Em a festa foi legal, a gente tem sujeito, verbo de ligação e predicativo. No período 2, temos um verbo intransitivo e o adjunto adverbial de lugar. O sujeito está oculto, né? O sujeito é eu, primeira pessoa do singular. Muito bem. O termo festa se repete no segundo período do exemplo acima. Para unir esses dois períodos simples num único período composto, usa-se o pronome relativo. Assim, não é necessário repetir o termo festa. E o período composto ficaria assim, portanto. A festa a que compareci foi legal. Tá? O que acontece aqui? Notem que as funções sintáticas que nós tínhamos nos dois períodos simples anterior reaparecem aqui. No caso da oração principal, que é a festa foi legal, as funções sintáticas não se alteraram, né? A função sintática de cada termo é a mesma, porque a oração principal ela se origina exatamente do período 1. Né? O período 1 não se altera. Tá? A gente apenas encaixou o período 2 dentro dessa oração principal, no meio dessa oração principal, justamente após o termo festa, porque é esse termo que se repete. Então, para a gente não precisar repetir esse termo, a gente encaixa aí o pronome relativo que vai introduzir essa oração subordinada adjetiva a que compareci. Né? E aí notem que o pronome relativo vai exercer a mesma função que o termo festa exercia nesse período 2, né? Vamos ler mais um pouco. A preposição que acompanha o pronome relativo é exigida pelo verbo intransitivo comparecer. Quem comparece, comparece a algum lugar, né? Apesar de o verbo comparecer ter sido acompanhado de crase no período simples que deu origem à oração subordinada, comparecer à festa, né? Não se deve colocar crase no período composto porque não se coloca crase antes de pronomes em geral. A crase ocorreu no período simples porque o verbo comparecer pede a preposição a e o substantivo festa pede o artigo feminino definido a. Tcharam? Ó, como o termo antecedente é festa e sua função sintática no período simples que deu origem à oração subordinada é adjunto adverbial de lugar, né, comparecer à festa, a função sintática do pronome relativo é justamente a mesma função que o termo antecedente exerce no período simples que deu origem à oração subordinada, né, ou seja, comparecer à festa, certo? Esta é a dinâmica, esta é a lógica, esta é a teoria
por trás da função sintática do pronome relativo, né? Aqui temos a lista dos pronomes relativos, né? Os variáveis, ou seja, aqueles que se flexionam em gênero e número, né? O qual, a qual, os quais, as quais, que com frequência podem ser substituídos pelo pronome que e vice-versa, né? Cujo, cujos, cuja, cujas. Notem, ó, é cujos, não é cujo-os, tá? Não são duas palavras, é uma palavra só. O pronome cujo ele não vai acompanhado de artigo depois, certo? Não é cujos-os. Tem gente que escreve cujo-os, tem gente que escreve cujos-os, tá? Não, é cujos, é uma palavra só, tá? Não vai artigo depois. Então, cujo, cujos, cuja, cujas, mesma coisa com cuja, né? Quanto, quantos, quanta, quantas, e os invariáveis, ou seja, aqueles que não têm flexão, que, quem, onde e aonde, e ó, onde e aonde vocês vão usar basicamente para se referir a lugar, tá? Se liga, né? Já vamos ver exemplos agora. A observação antes de tudo, ó, eventualmente outras palavras podem ser empregadas como pronomes, por exemplo, a conjunção como, quer dizer, esse como pronomes relativos, né? Esse como, ele é uma conjunção, mas aqui nesse exemplo ele está empregado como pronome relativo no final das contas porque ele vai introduzir a oração subordinada adjetiva, ó. Observem o jeitinho como ela dança, né? Aqui, esse como está funcionando como um adjunto adverbial de modo, por quê? Porque essa oração subordinada, como ela dança, ela se originou do período simples, ela dança com jeitinho, e com jeitinho é um adjunto adverbial de modo, por isso como funciona como adjunto adverbial de modo. E notem que geralmente essas palavras, né, jeito, forma, maneira, modo, né, elas vão pedir a conjunção como, tá? Elas precisam ser acompanhadas da conjunção como, né? A forma como ele me olha, né? A forma como ela me trata, tá? Usem a conjunção como. Muita gente usa nesse tipo de situação o pronome que. Mas não, tá errado, né, gente? As pessoas dizem, observe o jeitinho que ela dança. Não, o pronome que aqui ele não fica bem encaixado, tá? Do ponto de vista da gramática, isso é errado. A gente tem que usar aí a conjunção como, que acaba funcionando, portanto, como um pronome relativo, tá? Claro, eventualmente, é possível colocar o pronome que ao lado de uma palavra como forma, como jeito, como maneira, enfim, por exemplo, né? A forma que foi empregada pelos americanos para impor tarifas ao Brasil é inadequada. Opa! Aí a gente usa o pronome relativo que, mas numa situação como essa aqui, precisamos usar o como, né? Muito bem. Vamos entender por que isso acontece, porque isso tem relação direta, na verdade, com a oração subordinada, com a regência dos verbos que estão inseridos na oração subordinada, né? Então, vamos começar a analisar algumas frases a partir de exercícios que eu vou propor para vocês aqui. E a gente vai começar, na verdade, analisando um período composto já. Tá? Depois, nos próximos exercícios, eu vou mostrar para vocês como fazer uma análise a partir de dois períodos simples, de como unir dois períodos simples, né? Vamos começar desmembrando esse período composto aqui, né? A oração principal está em azul, este é o pintor, e a oração subordinada adjetiva vai aparecer sempre em lilás, aqui a cuja obra me refiro, né? Então, como é que esse período composto se originou? Ele se originou de dois períodos simples também, né? E o pronome cujo e suas flexões, ele sempre estabelece uma relação entre esse termo que veio depois e o termo que veio antes. Há uma relação de posse, e por isso, geralmente, o pronome cujo e suas flexões vai exercer função sintática de adjunto adnominal. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo em que ele pode ser complemento nominal, mas na maior parte das vezes ele é adjunto, e se ele não for adjunto, ele é complemento, e é isso aí. Então vamos lá. Quais são os períodos simples que deram origem a esse período composto, né? O primeiro período simples vai corresponder à oração principal. Então, este é o pintor. E o segundo período simples vai ser refiro-me à obra do pintor. Ó, por que refiro-me? Porque no período composto a gente tinha a cuja obra me refiro, né? A gente não vai começar o período simples pelo pronome oblíquo, né? A gente não vai dizer me refiro, porque isso do ponto de vista da gramática está errado, né? A gente não começa nenhuma frase com pronome oblíquo, né? Então, refiro-me. Aí, refiro-me a quê? A obra do pintor, ou seja, é sempre uma relação entre essa palavra que vem depois do pronome relativo com a palavra que veio antes por meio da preposição de, né? Que pode estar acompanhada de um artigo, no caso, né, do pintor, porque é o pintor.
Tá? Muito bem, então aqui a gente percebe que do pintor funciona justamente como adjunta de nominal, né, de obra, né, refiro-me à obra do pintor. A obra do pintor é um objeto indireto, né, então o núcleo é obra, portanto, do pintor é adjunta de nominal. Então, a cuja vai ser adjunto adnominal também. O pronome cuja aí, né, ele exerce função de adjunto adnominal e ele está acompanhado da preposição a, porque no período simples, né, que deu origem a essa oração subordinada, nós temos refiro-me à obra do pintor. Tá? Precisamos da preposição a aí acompanhando o pronome cuja. Vamos olhar agora outro exemplo. Este é o pintor de cuja obra gosto. Já entendemos que a oração principal se origina dela mesma, né? Então, este é o pintor, foi o período simples que deu origem à principal. Gosto da obra do pintor, o período simples que deu origem à oração subordinada. E por quê? Porque lá na oração subordinada nós tínhamos gosto da obra, né? E da obra de quem? Do pintor. Tá? A gente estabelece essa relação. E por que a gente colocou a preposição de antes do pronome cuja? Porque justamente a gente gosta de algo, né? O verbo gostar pede a preposição de, né? Então quem gosta, gosta de algo, né? Por isso, este é o pintor de cuja obra gosto. Né? Então, do pintor funciona como adjunta de nominal de obra e o de cuja funciona como adjunta de nominal também, portanto. Né? A mesma função sintática. É isso que a gente tem que entender. Quer dizer, a gente precisa analisar a função sintática do pronome relativo analisando a função sintática desse termo que se repete nesse período simples que dá origem à subordinada, né? Então, gosto da obra do pintor. Ah, mas como é que eu sei que é no pintor que eu tenho que ver a função sintática? Porque é esse termo que se repete. No período 1 era pintor, no período 2 também tem pintor. É nesse período 2 que a gente tem que analisar aí a função sintática, tá? É ali. Ali está a resposta. Vamos para mais um exemplo. Não conheço o político de quem você falou. Opa, não conheço político, período simples que dá origem à principal. Você falou do político. Aqui o verbo falar está empregado como verbo transitivo indireto. Então, do político é objeto indireto, portanto, de quem, né, é objeto indireto também. Notem que aqui a gente poderia dizer, não conheço o político do qual você falou. Né? Poderíamos substituir, tá? Mas a dinâmica é essa. Como o verbo falar foi empregado como VTI, né, o pronome relativo vai funcionar como OI. Tcharam? Quarto exemplo, aqui temos uma sacanagem, aqui a gente tem um pega-ratão, presta atenção. Marcelo era o homem a quem ela amava. Ora, Marcelo era o homem, é a oração principal, né? Se originou dela mesma, muito bem, desse mesmo período simples, né? A quem ela amava. Ela amava quem? Ela amava o homem, né? Só que aí a gente não tem preposição, né? O verbo amar é um verbo transitivo direto, quem ama, ama alguém. Só que em alguns casos o verbo transitivo amar, né, ele pede a preposição a. Na verdade, a gente pede um objeto direto preposicionado, né? Por exemplo, ele ama a Deus, né? Com frequência Deus é preposicionado, né? Então, aqui a gente precisou preposicionar o pronome relativo para deixar claro, né, que estamos nos referindo ao homem. Né? Então, Marcelo era o homem a quem ela amava. Ficaria estranho se a gente dissesse Marcelo era o homem quem ela amava. Né? Se a gente não colocasse essa preposição aí, ficaria muito esquisito. Esse é um caso de objeto direto preposicionado. Né? São poucas as situações em que a gente precisa preposicionar o objeto direto. Né? Este é um exemplo. Tá? A gente poderia dizer, né? Marcelo era o homem o qual ela amava. Marcelo era o homem que ela amava, mas com o pronome relativo quem, a gente precisa colocar a preposição, tá? Com esses outros pronomes relativos, não precisamos da preposição, né? Então, a quem funciona como um objeto direto preposicionado. Embora, claro, lá no período simples que deu origem a essa oração subordinada, né? O homem era só objeto direto, tá? Próximo exemplo, não conheço o rapaz que saiu. Muito bem, não conheço o rapaz, período simples que dá origem à principal, o rapaz saiu, período simples que dá origem à oração subordinada. E aí notem que aqui o rapaz é sujeito, portanto, o pronome relativo que é sujeito também. Poderíamos dizer, não conheço o rapaz, o qual saiu. Né? Notem que aqui é fácil de perceber a função sintática que interessa, né? Porque na oração principal, ali no período simples que dá origem à principal, o rapaz é objeto direto, né? Do verbo conhecer. Quem conhece, conhece alguém.
né? Então o rapaz é objeto direto ali. Só que não é aí que a gente precisa analisar a função sintática desse termo. É no período 2, no período que dá origem à subordinada. O rapaz saiu, e aí o rapaz é sujeito. Então o que vai ser sujeito, certo? Tem que prestar atenção nisso, né? Sexto exemplo, gostei muito do vestido que comprei. Opa, gostei muito do vestido, né? Do vestido aqui é objeto indireto, inclusive, ó. Ó aí, né? Quem gosta, gosta de algo, né? Verbo gostar, VTI. Agora, que comprei? Comprei o quê? Comprei o vestido, né? Este é o período simples que dá origem à subordinada. Então aqui é que está a resposta para o pronome relativo. Vestido é objeto direto. Então o que vai ser objeto direto? Gostei muito do vestido, o qual comprei. Também poderíamos escrever assim, né? Às vezes as pessoas acham que tem que colocar aqui um cujo, né? Gostei muito do vestido, cujo comprei. Não, gente. O cujo estabelece uma relação de posse entre o termo que veio depois com o termo que veio antes. Então, não coloquem o cujo em qualquer lugar só porque vocês acham que vai ficar bonito, tá? Não vai. Né? E os termos geralmente são substantivos, né? Esses termos que se relacionam, né? Entre quem veio antes e quem veio depois do cujo, tá? Então se liguem, aqui não colocamos cujo, jamais, 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 tá? Gostei muito do vestido que comprei, gostei muito do vestido o qual comprei, certo? Notem que aqui a gente não coloca a preposição antes do que, óbvio, porque o verbo gostar, ele já tem ali o seu termo preposicionado, que é do vestido, está na oração principal, né? Sétimo exemplo, aqui também temos uma pegadinha, ó. Eis os ingredientes de que necessitamos. Opa, mas a oração principal não tem verbo. Na verdade, esse eis é equivalente a dizer que aqui estão os ingredientes de que necessitamos, né? Então, aqui estão os ingredientes, seria a oração principal, o período simples que dá origem à principal, e necessitamos dos ingredientes, o período simples que dá origem à subordinada. Portanto, dos ingredientes aqui é objeto indireto, né? Quem necessita, necessita de algo, né? Então, o de que aqui funciona como objeto indireto, tá? Notem que as pessoas falariam coloquialmente, né? Eis os ingredientes que necessitamos. Tá errado, tá? Porque o verbo necessitar pede a preposição de. Então a gente tem que colocar a preposição de antes do pronome relativo. De que necessitamos, tá? Falo o que sinto. Mais uma pegadinha, ó. Presta atenção. Falo o que? Como assim? Falo o? O que tá retomando o o? Mas o o é um artigo? É um pronome oblíquo? Não! O o é um pronome demonstrativo. Essa frase é equivalente a dizer falo aquilo que sinto. Ou seja, o pronome que está retomando o pronome demonstrativo aquilo, né? Vocês sabem que às vezes a gente pode sintetizar o pronome demonstrativo dessa forma, né? Podemos usar um o no lugar de aquilo, por exemplo, né? Então, falo aquilo, sinto aquilo. Aquilo aqui vai ser objeto direto. Casualmente, ele é objeto direto nos dois períodos simples, né? Mas o que interessa é o período simples que dá origem à subordinada. Sinto aquilo. Então, aquilo aí é objeto direto, portanto, o que é objeto direto também, tá? Aquele é o livro com que trabalho. Ó, aquele é o livro, oração principal, com que trabalho. Né, oração subordinada, trabalho com o livro. Né? Este é o período simples que dá origem à subordinada. Do meu ponto de vista, aqui com o livro funciona como um adjunto adverbial de instrumento. Né? Então, com que vai ser adjunto adverbial também. Alguns gramáticos talvez pudessem dizer que isso se trata de um objeto indireto, mas a meu ver não é o caso, porque está indicando o modo ou instrumento com que se trabalha, né? Diferente do próximo exemplo, ó, aquela é a senhora para a qual trabalho. Opa, aquela é a senhora é a oração principal, né? E aí, para qual trabalho? Trabalho para a senhora. Agora sim, né? O verbo trabalhar está empregado como verbo transitivo indireto. Portanto, para a senhora funciona como objeto indireto. Tcharam? Tcharam? Tá fazendo sentido? Exemplo 11. Ó, apresentaram provas em cuja veracidade eu creio. Apresentaram provas, oração principal. Eu creio no que? Na veracidade das provas, né? Esse é o caminho. Então, das provas aqui vai funcionar como adjunto adnominal de veracidade. Na veracidade das provas, tudo isso é objeto indireto, né? O núcleo é veracidade. Agora, dentro desse objeto indireto, então temos esse adjunto adnominal que está acompanhando o núcleo, né? Portanto, das provas funciona como adjunto adnominal de veracidade, portanto, em cuja também é adjunto adnominal. Ah, por que usamos a preposição em aí? Porque quem crê, crê em algo, né? O verbo crer pede a preposição em, né?
Comprou tudo quanto viu. Opa, comprou tudo, viu tudo. É muito simples. Então, esse tudo aqui é objeto direto, portanto, quanto funciona também como objeto direto, né? E aqui estamos usando o pronome quanto para vocês verem um exemplo com o seu uso, né? Estou procurando mostrar exemplos aqui para vocês com todos os pronomes relativos para vocês terem uma ideia de como eles se comportam, né? Depois, ó, voltei àquele lugar aonde minha mãe me levava quando criança. Opa, a gente só usa onde e aonde para se referir a lugar, né? Voltei àquele lugar, essa é a oração principal. E aí, como é que fica o período simples que dá origem à subordinada, né? Minha mãe me levava quando criança àquele lugar, né? Então, aquele lugar é um adjunto adverbial de lugar, portanto, o aonde é adjunto adverbial de lugar. Por que a gente usou aonde e não onde? Porque aonde dá a ideia de movimento, que é o que nós temos aqui, né? O onde não. O onde dá uma ideia de algo estático, de algo parado. Nós estamos num determinado lugar, aí a gente usa aonde, né? Quando a gente está indo, quando a gente tem essa ideia de movimento, a gente usa o aonde, tá? As pessoas costumam dizer que dá para substituir o aonde por para onde também, né? Voltei àquele lugar para onde minha mãe me levava, né? Pode ser, tá? Então, aqui aonde, adjunto adverbial de lugar. Ó, um exemplo com onde aqui, ó. Sempre morei no país onde nasci. Opa, sempre morei no país, oração principal. E nasci onde? Nasci no país, né? Então, no país é adjunto adverbial de lugar, portanto, o onde funciona como adjunto adverbial de lugar. Notem que, com frequência, as pessoas se referem a coisas que não são lugar, né, usando o pronome relativo onde ou aonde, né? Evitem, tá, pessoal? Cuidem para não usar o onde quando vocês não estiverem se referindo a lugar. Tem gente que diz aqui, assim, a bicicleta onde deixei. Não, gente, como assim bicicleta não é lugar? Bicicleta é um objeto, um meio de transporte, né? Não é um lugar, tá? Então, a bicicleta que deixei, aí seria a forma correta, tá? Pronome relativo onde é para lugar, tá, pessoal? 15º exemplo, ó, o livro cuja leitura realizamos é muito bom. Opa, o livro é muito bom, vai ser a oração principal, né? Cuja leitura realizamos é a oração subordinada que se originou de realizamos a leitura do livro, né? De novo, realizamos o quê? A leitura do livro, né? A gente retoma o termo que veio antes, que está na oração principal. Muito bem. E aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte, né? A leitura do livro, ok, é objeto direto. O núcleo é leitura, que é um substantivo abstrato, né? E aí a gente tem que perceber que o livro foi lido, né? Aqui temos um sentido passivo, né? Esse termo está sofrendo uma ação. Portanto, aqui do livro é complemento nominal de leitura. E, portanto, o cuja funciona como complemento nominal. Não é adjunta de nominal. Essa é uma das raras situações em que o cujo, enfim, suas flexões, né, vai exercer função de complemento nominal e não de adjunto adnominal. Porque geralmente ele exprime ideia de posse, nesse caso não, né? Tá? Então, o livro foi lido, sentido passivo, por isso do livro, complemento nominal, portanto, cuja, complemento nominal. Tcharam? Agora vamos fazer o exercício inverso. Agora vamos trabalhar a partir de dois períodos simples para formar o período composto, né? Já vimos esse exemplo no vídeo anterior. Caso tu não tenha assistido ao vídeo anterior, por favor, assista, né? Porque ali eu expliquei a organização das funções das orações subordinadas adjetivas, né? Ó, os alunos foram chamados pela direção, os alunos estavam no pátio. Então tá, os alunos foram chamados pela direção, vai funcionar como oração principal, né? E esse período 2 tem que dar origem à subordinada. Portanto, vamos observar que aqui no período 2, o termo os alunos funciona como sujeito. Então a gente já sabe qual é a função sintática do pronome relativo. Ele é sujeito, né? Os alunos que estavam no pátio foram chamados pela direção. Este vai ser o período composto. Notem que aqui eu coloquei com uma oração subordinada adjetiva restritiva, sem vírgulas, né? Se a gente colocar as vírgulas, o sentido desse período muda, né? Mas aqui o que nos interessa hoje é analisar a função sintática do pronome relativo, né? Então, caso tu não tenha entendido do que eu estou falando, né? Por que estou falando em oração subordinada adjetiva restritiva, explicativa, enfim, volta no vídeo anterior, tá? Mas de qualquer forma é assim que vai funcionar, né? A gente poderia dizer também, os alunos os quais estavam no pátio foram chamados pela direção, né? O fato é que a gente tem que encaixar o período 2
logo após os alunos do período 1, né? Esse outro exemplo aqui também é muito interessante, também abordei esse exemplo no vídeo anterior, expliquei por que ele só pode ser escrito com uma oração subordinada adjetiva explicativa, né? O cigarro deveria ser proibido, o cigarro causa câncer de pulmão. Aqui a gente também vai colocar esse período 2 logo depois do primeiro cigarro ali, né? Então vai ficar assim, né? Aqui o cigarro também é sujeito, dá para perceber, e vai ficar o cigarro que causa câncer de pulmão deveria ser proibido. E aqui a gente só pode usar uma oração subordinada adjetiva explicativa porque não existe cigarro que não provoque câncer de pulmão. Todo cigarro provoca câncer de pulmão, inclusive cigarro eletrônico. Não vai fumar essas merdas por aí, entendeu? Ó, aqui precisamos das vírgulas, porque senão o sentido fica completamente errado. Dá a impressão de que existe algum cigarro que não provoca câncer de pulmão, e isso não é verdade, tá? Então, caso tu tenha dúvida sobre isso, volta no vídeo anterior. Vamos para o terceiro exemplo. Há livros, essa é a oração principal. Os enredos dos livros são de difícil compreensão. Dos livros, então aqui eu já saquei que eu tenho que usar o pronome relativo cujo, né, suas flexões. Como é que vai ficar? Dos livros aqui, claro, a adjunta de nominal, né, porque os enredos dos livros é o sujeito, enredos é o núcleo, dos livros está acompanhando enredos, funciona como adjunta de nominal, temos uma ideia de posse aqui, né. Então aqui vai ficar há livros cujos enredos são de difícil compreensão, né, aqui então usamos o pronome cujos. Notem que o cujos ele faz a concordância com enredos. Ele sempre faz a concordância em gênero e número com a palavra que vem depois, né? Nunca com a palavra que veio antes, tá? Então aqui cujos enredos. O cujos não é cujos aqui por causa de livros, é por causa de enredos. Tá? Ó, o carro está na oficina, Marcelo comprou o carro. Aqui a oração principal é o carro está na oficina. Alguém talvez até agora esteja se perguntando assim, por que vai ficar, né? Ó, aqui o carro é objeto direto. Por que vai ficar o carro que Marcelo comprou está na oficina e não Marcelo comprou o carro que está na oficina? Vamos entender o seguinte, ó, o período 1 vai dar origem à oração principal, o período 2 é que vai dar origem à oração subordinada. Então, o período 1 é que tem que aparecer primeiro. O carro, esse é o termo que vai se repetir, né? Então o carro, aí eu vou colocar o pronome relativo. O carro que, o carro o qual Marcelo comprou está na oficina. Eu fecho a oração principal de novo, né? Se eu invertesse a ordem dos períodos, se eu colocasse o período 2 como o período 1, na verdade, né? Se eu dissesse Marcelo comprou o carro no primeiro período e o carro está na oficina no segundo, aí sim ficaria Marcelo comprou o carro que está na oficina. Só que não foi isso que eu escrevi aqui, né? Eu escrevi o carro está na oficina primeiro. Então, essa oração, esse período simples, essa oração absoluta, vai funcionar como oração principal. E Marcelo comprou o carro vai dar origem à oração subordinada. Tá legal? Muito bem. Então aqui o carro é objeto direto, portanto, o pronome relativo que também vai ser objeto direto, né, na oração subordinada. Tá? Claro que no período 1, né, o carro era sujeito, mas o que interessa, agora tu já entendeu, né, é que no período 2 o carro é objeto direto. É ali que interessa analisar esse termo, né? Mais um exemplo, os autores não estão disponíveis na biblioteca, gosto dos autores. Os autores não estão disponíveis na biblioteca, oração principal, né? Gosto dos autores vai dar origem à subordinada. Muito bem, gosto dos autores. Os autores de que gosto, né? Por que de que? Porque dos autores é objeto indireto, pede a preposição de, já que o verbo transitivo indireto gostar pede a preposição de. Então os autores de que gosto não estão disponíveis na biblioteca. De que funciona como OI, como objeto indireto, né? Depois, ele continua sendo jogador, ele sempre foi o jogador. Ele continua sendo jogador, a oração principal. Ele sempre foi o jogador. Ele sempre foi o jogador? Ele, sujeito, sempre adjunta adverbial. Foi verbo de ligação. O jogador, então, vai ser predicativo do sujeito, né? PS, tá? Então, aqui a gente já sabe que o pronome relativo é predicativo do sujeito. Como é que vai ficar? Ele continua sendo jogador, que sempre foi. Ele continua sendo jogador, o qual sempre foi, né? Ainda não tínhamos visto essa função sintática, né? Depois, o filme era muito longo. Assisti ao filme ontem. Vamos observar o seguinte. Aqui, o verbo assistir está empregado com o sentido de ver, né? Ou seja, ele é verbo transitivo indireto. Quem assiste, assiste a algo. Assisti ao jogo ontem, assisti ao filme, assisti a partida com crase. Tá? Quando a gente diz assistir a partida ontem, aí é com crase, né? Porque assistir com sentido de ver é transitivo indireto, pede a preposição a.
Quando ele tem o sentido de ajudar, de prestar auxílio, de prestar assistência, ele é transitivo direto. Por exemplo, a enfermeira assistiu o médico. Aí sim é transitivo direto, aí não vai preposição. Mas nesse caso, ele pede a preposição a. Portanto, ao filme é objeto indireto e o período composto vai ficar assim: o filme a que assisti ontem era muito longo, né? Por que a que? Porque o verbo assistir pediu a preposição a, tá? As pessoas dizem geralmente o filme que assisti ontem. Tá errado. A forma correta é o filme a que assisti ontem era muito longo, tá? Porque o verbo assistir pede a preposição a. Tem que se ligar nisso para não cometer erro. Aquele é o padre, fui batizado pelo padre. Fui batizado pelo padre, essa frase aqui está na voz passiva analítica, né? Então, pelo padre é um agente da passiva. Portanto, aquele é o padre por quem fui batizado, pelo qual fui batizado, né? Geralmente, o agente da passiva vai ser introduzido pela preposição por ou suas flexões, por, pelo, pela, pelos, pelas, eventualmente pode ser introduzido pela preposição de, né? Mas nesse caso, estamos usando preposição por, flexionado, pelo padre, né? Então, por quem fui batizado ou pelo qual fui batizado também estaria correto, por quem funciona como agente da passiva, né? Marcelo é o professor, fui reprovado pelo professor. De novo, voz passiva analítica, né? Então, Marcelo é o professor, pelo qual ou por quem fui reprovado. Aqui eu troquei, né? Usei pelo qual, mas poderia ser por quem fui reprovado também, pelo qual, claro, exerce função de agente da passiva nesse exemplo também, né? E o último caso aqui, ó, a maneira é agradável, ela me abraça de uma maneira, né? Ela me abraça de uma maneira está indicando o modo como ela me abraça, né? Então a maneira é agradável, vai ser a oração principal, a maneira, né? Como ela me abraça é agradável, né? Adjunto adverbial de modo, portanto, como funciona como adjunto adverbial de modo, tá? Gente, esses eram os exemplos que eu tinha para dar para vocês, tá? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, volta um pouquinho no vídeo, né? Desacelera um pouco para entender tudo que eu expliquei, porque foi muita coisa, mas assim, esses exemplos são ótimos para tu dominar a função sintática do pronome relativo, para não cometer erros na redação do Enem, na redação da URGS e de qualquer outro concurso que tu vai fazer por aí, tá? USP, Federal do Paraná, Minas Gerais, onde vocês estiverem fazendo concurso, esses exemplos são ótimos, então fica ligado, se tiver alguma dúvida, deixa registrado aqui nos comentários, é um prazer ajudá-los e, por favor, novamente, né, curtam o vídeo, sigam o canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o vestibular e para outras provas por aí. Valeu, valeu, até o próximo vídeo, feito!